cinema e TV, que viram na nova série uma boa oportunidade de criar uma franquia televisiva. Ainda em 2008, a produtora Dimension Films, que fez a franquia Pânico e a série The Mist, baseada em uma obra de Stephen King, adquiriu os direitos da HQ, porém o projeto nunca saiu do papel e foi abandonado com o tempo. 2 anos depois, a Fox conseguiu os direitos de produção da franquia e um piloto da série chegou a ser gravado, com a produção da divisão de TV da DreamWorks, empresa fundada por Steven Spielberg. Mas na hora de escolher quais projetos ganhariam sinal verde para uma produção completa, a Fox decidiu dar preferência à série Alcatraz, produzida por J.J. Abrams, que já havia emplacado um enorme sucesso com a série Lost. No final, Alcatraz não passou de uma temporada, e a produção de uma série sobre Lock and Key ficou mais uma vez no limbo, até que em 2013 a Universal pensou em desenvolver uma trilogia de filmes para a obra, em um projeto que novamente não vingou. Mas em 2017 foi a vez do canal de streaming Hulu tentar levar a franquia para a TV, e novamente um elenco foi escolhido, um piloto da série chegou a ser gravado e a produção de mais 6 episódios estava sendo realizada. Porém, a atração perdeu a chance de ser produzida quando o canal preferiu investir na série Runaways, baseada em um quadrinho de mesmo nome pertencente à Marvel. Mas a produção fracassada da Hulu fez com que o projeto ganhasse o interesse da HBO e da Netflix, que foi quem faturou a produção da série. Uma notícia que deve ter agradado os fãs da obra original, já que a gigante do streaming vinha de uma adaptação muito bem sucedida do quadrinho de sucesso Umbrella Academy. Porém, quando a atração estreou no final de fevereiro, ela acabou se mostrando uma enorme decepção, a começar pela forma como a série se afasta do seu material original, mesmo que ainda acompanhe os acontecimentos principais dos quadrinhos. Enquanto a obra concebida por Rio e Rodrigues usa elementos fantásticos para criar uma história de terror densa e cheia de nuances, a atração do canal do streaming prefere investir em uma típica aventura adolescente. A decisão que ameniza o tom dos quadrinhos não é um problema, já que a atração encontra algumas saídas engenhosas e carismáticas para atenuar alguns dos elementos mais macabros das HQs, principalmente com relação aos poderes mágicos de algumas chaves. O problema está na utilização gigantesca de clichês adolescentes, como o jovem popular que esnoba os outros no colégio, grupos de personagens estereotipados que contam com um núcleo de nerd e de atletas onde seus personagens possam se encaixar, além de pares românticos muito bem definidos para os heróis da atração. Escolhas narrativas que impedem que seus personagens tenham profundidade, em um roteiro confuso e que não consegue aproveitar o potencial dos seus personagens. Nas HQs, Tyler, Kinsey e Bodhi são 3 jovens que tentam lidar com um trauma seríssimo que aconteceu em suas vidas, enquanto procuram entender os poderes das chaves mágicas, que apenas trazem uma complicação a mais a uma já tensa situação familiar. Mas infelizmente os traumas dos jovens são rapidamente deixados de lado para que a série invista em intrigas amorosas, disputas imaturas entre colegiais e outros aspectos descartáveis que nem mesmo são mantidos por muito tempo pelo programa, que parece incapaz de unir boa parte do seu núcleo juvenil ao restante de sua história, fazendo com que personagens que eram constantes no início da trama sejam esquecidos durante os episódios intermediários para então regressarem apenas no final da série, quando é conveniente. Na verdade, conveniência é a palavra-chave de Lock and Key, principalmente quanto aos seus elementos fantásticos. Quando falamos sobre mundos ou elementos mágicos, é importante que a obra estabeleça muito bem quais são as regras daquele universo, para que o público possa entender de forma clara quais são os elementos que vão impulsionar a trama e, assim, criar suas próprias expectativas sobre os acontecimentos. Uma exigência que a atração da Netflix parece desconhecer, já que sua narrativa não consegue seguir as próprias lógicas que estabelece, apresentando um elemento em um episódio para depois esquecê-lo, mudá-lo ou ignorá-lo nos capítulos seguintes. Se uma hora nos é dito que uma chave mágica somente leva uma pessoa a um local onde ela já esteve,
No momento seguinte, vemos uma personagem viajando por diversos lugares, mesmo que seja óbvio que ela nunca esteve em nenhum daqueles lugares anteriormente. Se em outro momento apenas um personagem tem a habilidade de encontrar as chaves mágicas, no futuro esta habilidade se expande para outros personagens, e se aprendermos que somente jovens lembram dos acontecimentos fantásticos ocorridos na casa dos Locke, quando é conveniente, uma personagem adulta vai se lembrar do que passou naquela casa. E como se não bastasse o fato de termos que engolir qualquer explicação que a série nos passa para que a trama faça sentido, esse esforço da nossa parte nunca é realmente recompensado, já que a maioria dos acontecimentos da série raramente tem algum peso para a trama, uma situação que simplesmente desperdiça eventos que tinham um grande potencial narrativo. Assim, quando vemos uma personagem se livrando de uma de suas emoções, algo que promete trazer uma análise interessante sobre os poderes das chaves e suas consequências, pouco tempo depois o fato é normalizado pela série, que nem se preocupa mais em questionar o acontecimento ou avaliar suas consequências. O mesmo pode ser dito quanto à crise de alcoolismo de uma personagem, a humilhação de uma colega de colégio, ou tantos outros acontecimentos que prometiam ter repercussões interessantes, mas que não apresentam qualquer resultado que contribua para a história, e assim se tornam completamente irrelevantes. Infelizmente, outros aspectos da série também apresentam esta falta de visão, perdendo a oportunidade de mostrar ao espectador alguns elementos que poderiam ser muito interessantes, como a própria casa dos Locke. O design de produção consegue dar um ar misterioso, imponente e intrigante à residência, em suas várias tomadas aéreas. Mas quando entramos na casa, ela perde boa parte do seu carisma, já que a direção nunca valoriza os seus cômodos ou as características que poderiam tornar aquele lugar especial. Um erro indesculpável, já que estamos falando de um lugar que abriga chaves mágicas e tem suas próprias habilidades fantásticas. Talvez uma das melhores coisas da série seja o seu elenco. O trio de protagonistas vivido por Jackson Robert, Connor Jessup e Emilia Jones trazem carisma à atração, com uma ótima química que consegue retratar um grupo de irmãos que claramente se importam uns com os outros, apesar das brigas periódicas. Já a vilã Dodge também merece destaque principalmente pela interpretação de Laysal de Oliveira, que cria uma vilã de um jeito tão perturbador quanto brincalhão, pelo modo como parece realmente estar se divertindo com as maldades que faz. Pontos positivos que se perdem em uma infinidade de elementos confusos, acontecimentos descartáveis e personagens pouco interessantes que rondam a série, que claramente tentou abocanhar mais do que conseguia mastigar, ao atirar para tantos elementos em tela que não consegue trabalhá-los de forma interessante. Lock and Key é como um cachorro que é levado para passear no parque e de repente é solto para que possa brincar um pouco. De repente ele descobre que o mundo é tão grande e cheio de possibilidades que ele não sabe o que fazer. Então ele vai sair correndo atrás de um graveto que o dono atirou, mas no caminho ele vê um esquilo e passa a perseguir o bichinho, para em seguida se sentir atraído pelo cheiro da barraca de cachorro quente, e quando ele vai naquela direção, ele encontra o graveto que o dono tinha jogado. Mas aí, ele não sabe mais onde o dono está. Uma situação confusa que rende uma adaptação que simplesmente não faz jus à obra original, e que nos faz pensar que talvez não teria sido tão ruim esperar mais alguns anos por uma versão mais interessante do quadrinho de Hill e Rodrigues. Espero que você tenha gostado do vídeo, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber sobre os próximos lançamentos do Atrás das Câmeras. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.